6.000 toneladas de lixo doméstico são descartadas todos os dias em Santa Catarina. Conheça o programa do Ministério Público que conseguiu acabar com os lixões por meio de ações, acordos e parcerias. Esta edição do Alcance mostra como os promotores de justiça atuam para evitar que o meio ambiente seja vítima do lixo que todos nós produzimos. O lixo doméstico é uma ameaça constante ao meio ambiente. Em Santa Catarina, o Ministério Público conseguiu eliminar o problema mais grave, com um programa que vem sendo desenvolvido há 11 anos. Os lixões foram eliminados por meio de ações, parcerias e acordos. Agora a meta é melhorar os aterros sanitários. Em Florianópolis são recolhidos diariamente 400 toneladas de resíduos sólidos, uma média de 1 quilo de lixo por habitante. Tudo é transportado para este aterro sanitário em Biguaçu, que atende 22 municípios da região metropolitana. Logo que os caminhões descarregam, as máquinas começam a espalhar e compactar o lixo. Os resíduos são cobertos no mesmo dia. Toda essa área que parece um terreno limpo, na verdade é formada por camadas de resíduos, terra e argila. Quase não há sinais do lixo, porque o aterro atende a todas as normas de proteção ambiental. A engenheira responsável conta que hoje a maioria dos aterros do estado é como este. Desde que o Ministério Público iniciou o programa Lixo Nosso de Cada Dia, nós tivemos em Santa Catarina erradicação dos lixões, que foi muito importante para o meio ambiente. Os aterros que eram controlados, o aterro controlado é um lixão arrumadinho, eles se transformaram em aterros sanitários por pressão, do Ministério Público e pelo levantamento da ABS, e os aterros sanitários que já eram adequados naquela época, hoje continuam sua operação adequada. O programa Lixo Nosso de Cada Dia é uma parceria do Ministério Público de Santa Catarina com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. A meta é fazer com que todos os municípios providenciem a destinação correta do lixo em aterros sanitários em ótimas condições de funcionamento. Os aterros devem ter a base impermeável, compactar e cobrir diariamente os resíduos, drenar e tratar os gases e o chorume, evitar que a água da chuva se infiltre nos resíduos e contamine o solo. Em Santa Catarina, os aterros sanitários foram classificados em 3 categorias conforme suas condições. 42% são considerados ótimos e 39% estão adequados. 19% dos aterros operam em condições mínimas. As eficiências mais comuns são a falta de tratamento dos gases e do chorume, a presença de animais transmissores de doenças e a falta de um sistema de contenção da água da chuva. O programa Alcance de hoje recebe o promotor de justiça Júlio Fulmo Fernandes, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Bem-vindo ao programa. Obrigado, promotor Júlio. A gente acabou de ver, então, um exemplo de como um programa do Ministério Público conseguiu reduzir muito os impactos ambientais. Assim. Como é que o senhor pode explicar esse tipo de atuação que envolveu não só ações judiciais, mas parcerias também? Sim. O Ministério Público, ele prima por uma atuação resolutiva. O que significa isso? Prima por uma atuação extrajudicial, tenta buscar parcerias, tenta firmar termos de ajustamento de conduta, enfim. No programa Lixo Nosso de Cada Dia, foi justamente isso que aconteceu. O Ministério Público, após um diagnóstico da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, dando conta de uma situação terrível com relação a inúmeros lixões que havia no estado, realizou uma parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária de Santa Catarina, Polícia Militar Ambiental e Fátima, E a partir daí passou a desencadear uma série de medidas para reduzir aquela realidade que era bastante desagradável para o nosso estado. Houve algumas soluções bastante criativas, que foram, por exemplo, em alguns casos, o estabelecimento de consórcios, ou seja, vários municípios que não teriam recursos sozinhos, Exato. Conseguiram se unir para resolver um problema. Exato. Houve uma união entre municípios, acabou que os municípios de maneira regionalizada, fizeram aí aterros sanitários. Hoje há 36 aterros sanitários
no estado de Santa Catarina e atualmente todos os municípios destinam os seus resíduos sólidos para esses aterros sanitários. A gente tem que ficar bem claro, assim, que às vezes as pessoas não confundem aterro sanitário com lixão. Lixão é o depósito sem nenhum tipo de cuidado. Não, exatamente. O aterro sanitário, ele deve ser licenciado pelo órgão ambiental. O que significa isso? O órgão ambiental, ele tem que dar o aval para que aquele aterro sanitário possa funcionar em condições, ao menos, mínimas, né? Como é o caso de 19% dos aterros sanitários em Santa Catarina, que são apenas 7 que estão hoje em condições mínimas, é a minoria. Mas há um rigor por parte do órgão ambiental, tanto é que só funciona se houver a licença ambiental. O lixão não tem licença, o lixão é algo irregular. E como é que está se procedendo, então, para que esses aterros também sejam totalmente regularizados, né? Então, o Ministério Público, a partir desse último diagnóstico da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, dando conta de que 7 dos 36 aterros estão em condições aí, mínimas, né, de atuação, o Ministério Público agora vai orientar os promotores de justiça nas comarcas em que se verifica esses problemas para que diretamente possam atuar com a gerência desses aterros sanitários, a maioria é pública, né, desses aterros, a gerência, para que eles consigam aí se adequar o mais rápido possível à legislação. Isso consta como uma meta do planejamento estratégico da instituição, inclusive. Exatamente. O Ministério Público tem hoje, após o último planejamento estratégico, na área do meio ambiente, um projeto estratégico que se chama Sustentabilidade dos Aterros Sanitários, né? O que visa esse projeto estratégico? É justamente, nós não nos demos por satisfeito com a atual situação e pretendemos que todos os aterros sanitários estejam em 100% na sua atuação conforme a legislação, né? E mais do que isso, nós precisamos fazer com que os aterros sanitários eles somente recebam os rejeitos. O que significa isso? Os rejeitos é quando o material não se presta para mais nada, não é mais possível a reutilização, a reciclagem, enfim, não é mais possível fazer absolutamente nada com aquele material e aí sim se destina aos aterros. Hoje ainda acontece de muitos aterros receberem materiais que seriam ainda recicláveis, reaproveitáveis, e é isso que nós pretendemos com esse projeto estratégico. Ainda, o Ministério Público tem um outro projeto estratégico também, que é acompanhar a implantação das políticas municipais de resíduos sólidos. Que política é essa? Desde o advento da Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, houve lá uma expressa menção de que em até 2 anos os municípios deverão ou deveriam implantar nos seus territórios a política municipal de resíduo sólido, né? E em Santa Catarina ainda isso se verifica em poucos municípios. Portanto, o Ministério Público, além de acompanhar a melhora aí dos aterros sanitários, também fiscalizará a implantação das políticas municipais de resíduos sólidos, que é ela que vai fazer com que funcione todo um sistema dentro do município de coleta seletiva, de destinação ambientalmente adequada do resíduo sólido e dê aí aos cidadãos uma qualidade de vida melhor. Ok. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, promotor, e depois a gente vai voltar daí com as perguntas do povo. E entre essas perguntas está realmente essa questão da responsabilidade e também da questão da reciclagem do lixo. Fazemos o intervalo e já voltamos.